Sabe, as nossas primeiras experiências de vida fazem muito mais do que só criar memórias. Elas literalmente esculpem a arquitetura física do nosso cérebro, sabe? Elas constroem a base para a nossa saúde e bem-estar para o resto da vida. E hoje a gente vai mergulhar na neurobiologia por trás disso, para entender como as dificuldades na infância podem deixar marcas tão profundas e duradouras. Essa citação do Martin Taitcher, da Harvard Medical School, é uau, né? Ela nos dá a imagem perfeita para começar. Pensa no cérebro como um bloco de mármore, e as experiências da vida são as ferramentas do escultor. O problema é que o maltrato, nesse caso, age como um cinzel bem afiado. Ele até molda o cérebro para sobreviver num ambiente difícil, mas também pode deixar cicatrizes que ficam para sempre. Para a gente entender bem essa escultura, nosso papo vai ter 4 partes. Primeiro, vamos ver como a base de um cérebro saudável é construída. Depois, vamos entender como o estresse pode virar algo tóxico, transformando a ferramenta em algo destrutivo. Em seguida, vamos explorar a forma incrível como o cérebro se adapta para sobreviver e, por fim, as marcas que tudo isso deixa para a vida inteira. Ok, vamos começar do começo. Para entender o que pode dar errado, primeiro a gente precisa ver como o cérebro foi projetado para se desenvolver. Sabe, qual é o plano original, em condições ideais? Pensa só nisso. Um bebê, quando nasce, já chega com um potencial gigantesco. São cerca de 100 bilhões de neurônios. É basicamente toda a matéria-prima que teremos. O cérebro não cresce criando novos neurônios depois, mas sim fortalecendo e criando as conexões entre eles. E essa construção não é bagunçada de jeito nenhum. O cérebro se desenvolve numa ordem muito específica, de baixo para cima. É como construir uma casa, sabe? Primeiro vem a fundação, as partes mais básicas que cuidam da nossa sobrevivência. Depois, em cima disso, vem o sistema límbico, que constrói as emoções. E por último, lá no topo, vem o córtex, que permite o pensamento complexo, a linguagem, tudo isso. Mas como essas conexões são formadas? A resposta é simples, pela experiência. Cada interação positiva e previsível, como o toque de um cuidador, uma voz gentil, vai fortalecendo certos caminhos no cérebro. E as conexões que não são usadas, o cérebro simplesmente elimina num processo de poda. É o famoso use ou perca. A experiência, então, literalmente organiza a estrutura do cérebro. Certo. Até aqui, a gente viu o cenário ideal, a construção perfeita. Mas e quando o cinzel que esculpe o cérebro é, na verdade, a adversidade? O que acontece? Aqui, a gente precisa entender um conceito muito importante: o estresse tóxico. E olha, não é qualquer estresse, tá? É a ativação intensa e prolongada dos sistemas de alerta do corpo e o detalhe crucial, sem o apoio de um adulto para ajudar a criança a lidar com aquilo. É essa falta de um amortecedor que torna tudo tão prejudicial. A diferença é brutal. Pensa assim, o estresse tolerável é como tomar uma vacina. É um desafio, mas tem um adulto ali dando apoio e o corpo aprende a lidar com aquilo e se fortalece. Agora, o estresse tóxico é como viver em negligência constante ou violência. Ele sobrecarrega os sistemas e, em vez de fortalecer, começa a danificar. E aqui vem uma ideia que é impressionante. Um cérebro que passa por esse estresse tóxico não só se danifica. De uma forma incrível, ele se adapta. Ele se remodela para conseguir sobreviver no mundo que ele passou a enxergar como sendo muito perigoso. É como se fosse uma troca de prioridades. A energia do cérebro, que deveria ir para o aprendizado, para o controle dos impulsos, é desviada. Ela é toda realocada para um estado de alerta constante. O cérebro se torna um especialista em sobrevivência, preparado para um mundo que ele aprendeu que pode ser brutal. E como fica essa arquitetura na prática? Bom, a amígdala, que é tipo o alarme de incêndio do cérebro, fica maior e super sensível. Qualquer fumacinha ela já dispara. O hipocampo, que é fundamental para a memória e para o aprendizado, ele encolhe. E o córtex pré-frontal, o nosso CEO, que toma as decisões, ele fica com as conexões enfraquecidas, meio subdesenvolvido. Só que essa arquitetura toda montada para a sobrevivência tem um custo. E é um custo que muitas vezes dura a vida toda, afetando tanto a saúde física quanto a mental. Como o Bessel van der Kolk nos lembra, o trauma não é só uma memória psicológica, é uma marca biológica, uma impressão que fica no cérebro e no corpo, alterando o jeito como o organismo todo funciona, hoje, no presente.
E essas mudanças biológicas aumentam drasticamente o risco para um monte de problemas de saúde. Aquele sistema de estresse ligado o tempo todo desregula o sistema imunológico, os hormônios. É por isso que existe uma conexão tão forte entre uma infância difícil e as principais causas de morte na idade adulta, como doenças do coração e câncer. E a pesquisa confirma isso de um jeito impressionante. Existe uma clara relação de dose e resposta, como os estudos sobre experiências adversas na infância, as EAI, mostram. Quanto mais experiências difíceis uma criança vive, maior o risco de problemas de saúde, como a depressão, lá na frente. Cada evento ruim vai somando um pouco mais nesse risco. E isso tudo nos leva à principal mudança de perspectiva. Comportamentos como agressividade, impulsividade, dificuldade de relacionamento, muitas vezes a gente vê isso como falha de caráter, né? Mas, na verdade, são adaptações biológicas a um ambiente que foi extremamente opressor. A pergunta precisa mudar de o que há de errado com essa pessoa para o que aconteceu com essa pessoa. E a gente termina com essa reflexão. Se as experiências literalmente moldam a nossa biologia de uma geração para outra, isso nos força a pensar no impacto duradouro da forma como a gente trata as nossas crianças. O que estamos plantando hoje vai definir a sociedade que vamos colher amanhã.